Olá, eu sou o Jefferson e hoje em Física iremos falar sobre termologia. Bem, a termologia é uma das áreas da física focada no estudo da natureza do calor e dos seus efeitos. Hoje vamos discutir o que ele é e como se propaga no meio. Mas vamos revisar alguns conceitos antes disso? Todos os corpos possuem uma energia interna que está relacionada à agitação das partículas que os compõem. Essa energia ela pode ser representada com o auxílio de um termômetro. Sim, o termômetro que nos informa a temperatura de um corpo. Dessa forma, podemos dizer que a temperatura é uma grandeza escalar que representa a agitação das partículas. Alguns corpos possuem maior agitação que outros. Daí entram os estudos das diferenças de temperatura. Veja na imagem logo acima. O corpo A possui maior energia interna que o corpo B. Observamos isso através do maior movimento das partículas que compõem o corpo B, que é demonstrada pelo maior número de tracejados e pela coloração vermelha. Concluímos então que o corpo B possui maior temperatura que o corpo A. Dentro da concepção de temperatura, classificamos os corpos como frios e quentes. Essa classificação parte de uma percepção baseada na comparação. Pensemos bem, quando encostamos em um copo com leite gelado, temos a sensação de frio, já que o nosso corpo está um pouco mais quente que ele. No entanto, se encostarmos em um corpo com café que acabou de ser feito, teremos a sensação de quente, já que o nosso corpo está mais frio que ele. Com isso, vemos que frio e quente são classificações que dependem de comparação. Essa comparação é realizada, então, entre dois ou mais corpos. E agora pense comigo. O que acontece se colocarmos, por um tempo, duas barras metálicas com grande diferença de temperatura juntas, encostadas uma na outra? As temperaturas finais das duas serão iguais às iniciais, ou algo que esteja entre os valores iniciais das duas? A temperatura final ficará entre as duas temperaturas iniciais, pois ocorrerá o processo chamado equilíbrio térmico. Para entender esse conceito, é essencial primeiro definir o que é calor. Então, o calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, a energia que flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Não é uma propriedade do objeto, mas sim a energia que ele ganha ou perde durante a transferência. Um corpo não tem calor, ele transfere calor. A quantidade de calor transferida depende da diferença de temperatura entre os corpos e das propriedades do material. O equilíbrio térmico, então, pode ser definido como a condição na qual dois ou mais corpos em contato atingem a mesma temperatura. A transferência de calor entre eles só ocorre quando houver uma diferença de temperatura. Quando essa diferença se anula, o fluxo de energia térmica para. E como vimos, o calor se propaga no meio, sendo sempre transferido de uma região de maior temperatura para uma de menor temperatura. E pode acontecer de três formas principais: através da condução, da convecção e da radiação. Vamos falar um pouco mais sobre eles. A condução é a transferência de calor que acontece por meio do contato direto entre partículas, seja sem que haja movimento do material em si. Em sólidos, a energia é transferida através da vibração das partículas. Uma partícula quente vibra mais e empurra a partícula vizinha, transferindo sua energia e causando um efeito dominó. É a principal forma de propagação de calor em sólidos, como quando você segura uma ponta de uma barra de metal que está no fogo. Na convecção, há transferência de calor pelo movimento dos fluidos líquidos ou gasosos. Por exemplo, quando o líquido é aquecido em um recipiente, ele se torna menos denso e sobe para a superfície. Ao subir, ele empurra o líquido que está frio e denso para baixo, que ao ser aquecido também sobe. Esse movimento circular, chamado corrente de convecção, distribui o calor por todo o líquido. É o que acontece quando a água ferve em uma panela ou quando o ar-condicionado resfria o ambiente. Já na radiação, diferente da condução e da convecção, não precisa de um meio material para acontecer. As ondas eletromagnéticas viajam pelo espaço e, ao atingirem um objeto, sua energia é absorvida
e convertido em calor. O exemplo mais comum é o calor do Sol que chega à Terra através do vácuo. O calor que sentimos ao lado de uma fogueira ou um acendedor elétrico também é em grande parte por irradiação. Na termologia, também temos a condução térmica, que representa a transferência de calor de um material de uma área de maior temperatura para uma de menor temperatura, sem que haja o movimento do próprio material. Pense nela como uma forma de calor viajar de partícula para partícula. A capacidade de um material de conduzir calor é chamada de condutividade térmica. Materiais com alta condutividade térmica são chamados de condutores térmicos, e aqueles com baixa condutividade são isolantes térmicos. Imagine uma cadeira composta por partes metálicas e plásticas, deixada em uma sala por um tempo. Durante um tempo, toda a cadeira atinge o equilíbrio térmico com o ambiente, ou seja, todas as suas partes estão com a mesma temperatura. No entanto, ao tocar na superfície metálica, você terá a sensação de frio mais intensa do que ao tocar na parte plástica. Isso acontece porque o metal é um excelente condutor térmico. O calor da sua mão é transferido rapidamente para ele, provocando essa sensação de frio. Já o plástico, por ser um isolante térmico, conduz o calor de forma muito mais lenta, tornando a sensação menos intensa. Agora que fizemos essa revisão e comentamos sobre o que é o calor e como ele se propaga no ambiente, vamos entender como o Enem cobre esse conteúdo. Bem, em todas as questões de hoje, iniciaremos lendo o enunciado e depois partiremos para os textos bases, tudo bem? Vamos fazer isso para entender de cara o que a questão pede e ao ler o texto já identificaremos um caminho para chegar na resposta. O enunciado de uma questão do Enem de 2024 diz o seguinte: o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é a... Bem, pelo enunciado, vemos que devemos identificar um processo de transferência de calor. Agora vamos ler o texto para entender melhor a situação? O texto base nos traz o seguinte: aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que a água é armazenada, quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Abaixo do texto, vemos o esquema do processo. Note que, através da radiação, o calor é transferido do Sol para os coletores. A transferência de calor dos coletores para o reservatório ocorre, como vemos na imagem, com a chegada de uma água fria vinda da parte inferior do reservatório no sistema de aquecimento. E sai quente e retorna novamente para o reservatório, só que para a parte superior. A água quente é mais densa que a água fria, por isso se deposita na região mais alta. O processo que mais se encaixa nessas descrições é a convecção, já que envolve o aquecimento de um líquido frio e mais denso em um movimento circular. Logo, a alternativa é a correta. Agora vamos ver outra questão do Enem de 2012. Ela é um pouco mais antiga, só que nos traz informações importantes. O enunciado dela diz o seguinte: a utilização de vestimentas de lã diminui a sensação de frio porque... Bem, a questão quer que relacionemos a utilização das roupas de frio como as feitas de lã para a redução da sensação de frio. Vamos ler o texto base para entender um pouco mais do contexto? Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Vemos que o texto apresenta o processo de perda de calor dos seres humanos para o ambiente em dias frios. Como as roupas de frio retardam esse processo, elas são isolantes térmicos. Agora vamos analisar as alternativas para relacionarmos a utilização das roupas de lã com sua finalidade real. Letra A. Possui a propriedade de gerar calor,
Não, o casaco não possui essa propriedade. Letra B. É constituída de material denso, o que não permite a entrada de frio. Como tínhamos visto, a transferência de calor ocorre de uma área mais quente para uma mais fria. Com isso, o calor do corpo é que será perdido para o ambiente, não o frio que entrará em um corpo. Letra C. Diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. É exatamente isso que comentamos. Essa alternativa está de acordo com os princípios da condução térmica. Já na letra D, tem como principal característica a absorção do calor, facilitando o equilíbrio térmico. Não faz sentido o casaco absorver a temperatura, já que é esse processo que ele está tentando evitar. E na letra E, está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução. Essa alternativa tem o mesmo problema da anterior. O processo que está sendo evitado não pode acontecer com o uso de um bom isolante térmico. Com isso, temos a letra C como alternativa correta. E outra questão do Enem de 2021 pergunta o seguinte no enunciado: qual dos materiais é recomendado para manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Observamos que o objetivo aqui é relacionar materiais com a perda de calor. Agora vamos ler o texto base da questão? Os materiais classificados pela sua natureza química e estrutural e as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutibilidade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que apresenta a condutibilidade térmica K de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. Podemos observar que a tabela que aparece logo abaixo do texto nos traz vários materiais com seus respectivos valores de condutibilidade térmica. Pense nisso. Quanto mais alta é a condutibilidade térmica de um material, maior será a perda de calor do alimento, não é mesmo? Usando um bom condutor, o processo de resfriamento será mais rápido. O ideal, então, é usarmos um mau condutor térmico, assim a perda de calor será menor. Analisando as opções, temos que a cerâmica é o material com menor condutibilidade, então ela é a melhor opção. Marcaremos então a letra E como alternativa correta. E encerramos por aqui. Espero que tenham conseguido compreender como os estudos da termologia podem ser cobrados no Enem. Até a próxima!